Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo e bem-vinda a mais um conteúdo e significado da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Você vai ouvir agora parte 4 das mensagens da carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, a carta da liberdade cristã. Deus quer falar com você. A defesa do apostolado de Paulo. Gálatas, capítulo 1, versículos 13 a 24. Preciso te falar algo importante. Talvez você deseja melhorar sua vida cristã e ter agora relacionamento mais profundo, mais saudável com os irmãos da fé evangélica na igreja na qual você é membro. Guarde isso em sua mente. Gálatas foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Você sabia? Paulo a redigiu para defender seu apostolado e o seu evangelho. Os mestres judaizantes haviam invadido as igrejas da Galácia, perturbando os cristãos e pervertendo o evangelho de Jesus Cristo e os teosóter, acrescentando as obras da lei, a fé em Cristo Jesus como condição indispensável para a salvação. Mais uma vez, o apóstolo Paulo defende seu apostolado contra os ataques desses falsos mestres judaizantes. Eles, os mestres judaizantes, diziam que o apóstolo Paulo não era um apóstolo autêntico e que sua mensagem não era genuína. Eles, os mestres judaizantes, afirmavam que o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo era de segunda mão, aprendido de homens e não recebido do próprio Theos. No texto em apreço, o apóstolo Paulo usará 3 argumentos em sua defesa, fazendo uma retrospectiva de sua vida. Paulo, o perseguidor. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Theos e a devastava. Gálatas 1:13. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Gálatas 1:14. O apóstolo Paulo começa com sua defesa
voltando ao passado, seu compromisso pretérito, quando ele engrossava as fileiras do judaísmo, não era um fato desconhecido de seus críticos. O apóstolo Paulo destaca dois aspectos que vou aqui agora considerar. Em primeiro lugar, Paulo era um religioso fanático. A palavra grega anastrophen, proceder, significa modo de vida e envolve mais do que o comportamento no sentido das atividades externas. Refere-se ao estilo de vida como um todo, ético, mental e religioso. Paulo ressalta dois pontos com respeito ao seu proceder no judaísmo. Primeiro, seu destaque entre seus pares. Paulo foi circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, da seita dos fariseus, e um zeloso e implacável perseguidor do Evangelho de Jesus Cristo e os Teossoter. Paulo ou Saulo era um judeu puro sangue. Tendo nascido em Tarso da Sicília, ainda jovem, foi enviado por seus pais a Jerusalém para aprender aos pés do mestre Gamaliel. Paulo se destacou como estudante erudito, poliglota, de cultura invejável. Quando esteve em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra de Péricles, Sócrates, Platão e Aristóteles, discutiu com os filósofos epicureus e estoicos. Ao escrever sua carta a Tito, citou Epimênides, um filósofo do século VI a.C. Paulo era um homem de cultura enciclopédica, de personalidade prismática e temperamento forte, um líder do judaísmo, um rabino de qualidade incomparáveis em sua nação. Fique atento no zelo de Paulo pela tradição dos seus pais. Paulo foi educado para ser um rabino. Paulo foi criado aos pés do grande mestre Gamaliel, segundo a exatidão da lei de seus antepassados. Paulo viveu como fariseu de acordo com a seita mais severa da sua religião. Paulo percorria com grande desenvoltura os corredores do saber teológico. As tradições dos pais eram mais do que a lei escrita. Incluía também e, sobretudo, o corpo de ensino oral, que era complementar à lei escrita e gozava, dentro do judaísmo, de igualdade, de igual autoridade. Você sabia? O apóstolo Paulo conhecia com profundidade tanto a lei escrita como a lei oral, ou seja, aquele acervo com milhares de regulamentos que interferiam profundamente no cotidiano do povo judeu devoto. A palavra grega paradoxes, tradições,
quando usada em relação ao judaísmo, refere-se geralmente àquela coleção de ensinamentos orais que eram complementares à lei escrita e que, de fato, possuíam autoridade equivalente à lei. Eu fico pensando, Saulo, como fariseu estudioso, teria sido bem treinado nas minuciosas dessas tradições orais. O judaísmo de que Paulo fala não era a revelação do Antigo Testamento, cujas linhas históricas, tipológicas, psicológicas e proféticas convergiam a Belém, ao Calvário e ao Monte das Oliveiras. Ao contrário, era aquela religião que sepultava a santa lei de Deus sob o peso das tradições humanas, o corpo inteiro da lei oral que suplementava a lei escrita. Paulo fazia parte da elite intelectual do judaísmo. Possivelmente era um membro do Sinédrio e o seu braço direito na perseguição à Igreja de Cristo Jesus. As perseguições desmedidas brotam do zelo desmedido pelas tradições paternas. O apóstolo Paulo se revelou como antagonista implacável do Evangelho de Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, não apesar de ser, mas precisamente porque era um judeu exemplar, um fariseu puro sangue. Você sabia? Em segundo lugar, Paulo era um perseguidor implacável, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja Eclésia Theos e a devastava. Gálatas 1,13. Paulo foi um dos maiores perseguidores da Eclésia Theos. Paulo se autodenominou insolente, blasfemo e perseguidor. Paulo disse que era o menor dos apóstolos, que não era nem mesmo digno de ser chamado apóstolo, pois perseguiu a Eclésia Theos. Paulo devastou a Eclésia Theos. Paulo assolou a Eclésia Theos. Paulo exterminou em Jerusalém aqueles que invocavam o nome de Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter. Paulo foi uma fera selvagem que respirava ameaças e morte contra os matetés de Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter. Paulo perseguiu a religião do caminho até a morte. Paulo não respeitava domicílio doméstico, pois entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para lançá-los na prisão. Paulo não poupava os lugares sagrados, pois entrava nas sinagogas para castigar os cristãos, forçando-os a blasfemar. Paulo, depois de lançar muitos dos santos nas prisões, contra eles dava o seu voto quando os matavam. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo perseguiu a religião dos cristãos. E ainda mais, Paulo
perseguiu o Deus dos cristãos. Paulo perseguiu a eclésia teós com violência e selvageria, de forma intensa, em excesso, sem medidas e continuamente. Você sabia? A expressão kata hyperbolem, perseguia, significa literalmente além das medidas, excessivamente, e chama atenção para o tremendo entusiasmo que ele, Paulo, levou a efeito o seu propósito de perseguir a eclésia teós. Paulo usou todas as suas forças e toda a sua influência nessa causa ensandecida. Como uma fera selvagem que salta sobre a presa para devorá-la, esse fariseu fanático, Saulo, se lançou contra a eclésia teós de forma veemente. O propósito de Saulo era devastar a eclésia teós, exterminando os matetés de Jesus Cristo e os teós soter. A perseguição promovida por Saulo era não apenas violenta ao extremo, mas dirigida ao mais precioso tesouro de Deus, sua eclésia, sua igreja, e com os propósitos mais sinistros, ou seja, devastá-la totalmente. O termo grego porteion, devastar, era usado para soldados que devastavam uma cidade. Essa palavra é extremamente forte e significa destruir ou pilhar, com a nítida conotação de devastação bélica. Assim, o apóstolo Paulo está descrevendo que sua conduta antes da conversão a Jesus Cristo e os teossote era uma verdadeira guerra pessoal contra a eclésia teós. Durante toda a sua vida, Paulo nutria tão profunda rejeição pelo evangelho de Jesus Cristo e os teossote, que se tornara um inimigo mortal e um destruidor do cristianismo. Concluímos, portanto, que como sistema religioso, o judaísmo era a antítese direta do cristianismo. Agora, eu quero que você se concentre no seguinte ponto. Paulo, o convertido, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu rios em mim, seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Depois de falar do seu passado, o apóstolo Paulo passa a tratar do seu presente e contar como foi sua conversão ao Kyrios, Jesus Cristo e os teossoter, ao destacar que a transformação ocorrida em sua vida não havia sido causada pelos judeus, nem pela igreja, mas sim por um milagre espiritual
operado pelo próprio Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo defende seu apostolado pela legitimidade de sua conversão. Se sente preparado para ouvir 4 significados fundamentais? Em primeiro lugar, a eleição incondicional. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Gálatas 1,15. Não foi Paulo quem escolheu a Deus, mas foi Deus quem o escolheu. Deus não o escolheu porque previu que Paulo iria crer em Jesus Cristo e os Theosote, mas Paulo recebeu o dom da fé porque Deus o escolheu. Deus não o escolheu porque Paulo havia praticado boas obras. Ele foi escolhido e separado antes mesmo de nascer. A eleição de Deus não se baseia no mérito, pois quando Deus o chamou, Paulo era blasfemo, insolente e perseguidor. A eleição divina é incondicional. Como Deus conheceu Jeremias antes que fosse formado no ventre da sua mãe e o consagrou e o constituiu profeta antes de sair da madre, assim Deus escolheu Paulo antes de seu nascimento. Fique atento no chamado de Paulo. O chamado de Paulo foi feito antes que o apóstolo pudesse pensar por si mesmo. Isso deve comprovar-se que o seu evangelho não era de sua própria fabricação. Deus separou Paulo não apenas para a salvação, mas com um propósito especial, que ele fosse o instrumento a levar essa salvação aos gentios. Quero que guarde as próximas palavras em sua mente. Predestinação eterna. A destinação desde o ventre. A chamada que é o efeito e o cumprimento dos 2 primeiros passos. Em segundo lugar, a chamada irresistível. E me chamou pela sua graça, charis. Gálatas 1,15. A eleição é incondicional e a graça é irresistível. Deus chama e chama eficazmente. O mesmo Deus que escolhe é o Deus que chama. E quando ele chama, sua voz é irresistível. Há 2 chamados, um externo e outro interno, um dirigido aos ouvidos e outro ao coração. O próprio apóstolo Paulo ensinou em sua epístola aos Romanos: aos que predestinou, a esses também chamou. Romanos 8,30. Um dia, o Kyrios, Jesus Cristo e os Theosote diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. Jesus Cristo e os Theosote ainda diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. João 6,37. Jesus Cristo diz: eu acredito. Em terceiro lugar, a revelação sobrenatural. Aprove, Gálatas 1,15. Revelar seu Filho em mim, Gálatas 1,16.
Deus revelou Jesus Christos Ios Theosote a Paulos, e essa revelação não foi apenas no nível intelectual, mas sobretudo no nível experimental. A experiência que Paulo teve no caminho de Damasco mudou sua vida. O próprio Jesus Cristo Ios Theosote ressurreto, a quem Paulo perseguia, apareceu-lhe e transformou sua vida. A conversão de Paulo não foi um sugestionamento psicológico nem uma histeria emocional, mas uma revelação sobrenatural que transformou radicalmente seu viver. Paulo perseguia a Jesus Cristo Ios Theosote porque cria que este era um impostor. Agora os seus olhos estavam abertos para ver Jesus Cristo Ios Theosote não só como um charlatão, mas como o Messias dos judeus, Filho de Deus e o Salvador do mundo. O mesmo Cristo que ensinou aqui na terra, ensinou do céu ao apóstolo Paulo. Assim, Paulo não inventou seus ensinamentos, ele os recebeu. Isso significa que o Jesus Cristo dos 4 evangelhos e o Jesus Cristo das epístolas é a mesma pessoa, não há conflito algum entre Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Essa revelação foi o cerne da experiência do apóstolo Paulo. Essa revelação não ocorreu apenas diante dos seus olhos físicos, mas se passou de forma avassaladora dentro dele. O termo grego para revelação apocalipton está relacionado com invólucro, um invólucro que até então lhe obscurecia a verdade e a realidade do crucificado veio ao chão. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve: quando, porém, algum deles se converte ao Kyrios, o véu lhe é tirado. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Em quarto lugar, a missão transcultural. Para que eu o pregasse entre os gentios. Gálatas 1,16. O propósito de Deus era revelar Jesus Cristo Ios Theosote a Paulos, e por intermédio de Paulos, o apóstolo deveria conhecer o Ios Theos e torná-lo conhecido não apenas aos judeus, ainda mais aos gentios. Os mesmos gentios considerados indignos do amor de Deus pelos fariseus, grupo religioso a que Paulo pertencia, agora são alvos da graça de Deus. Paulo não apenas recebe a revelação de Jesus Cristo Ios Theosote, mas a comissão de pregá-lo aos gentios. Revelação e comissão chegam a Paulo ao mesmo tempo. O conteúdo da pregação do apóstolo Paulo não é apenas uma doutrina, mas uma pessoa. Ele, o apóstolo Paulo,
foi chamado para proclamar Jesus Cristo os Theos Soter. Concluo este ponto hipotecando apoio a John Stott quando diz que Saulo de Tarso foi um oponente fanático do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus se agradou fazer de Paulo um pregador do mesmo Evangelho a qual ele antes se opunha tão ferozmente. Sua escolha antes de nascer, sua vocação histórica e a revelação de Jesus Cristo e os Theos Soter nele, tudo isso foi obra de Theos. Portanto, nem a sua missão apostólica, nem a sua mensagem vinham dos antropos. Guarde isso em sua mente. Agora você vai ouvir Paulos, o apóstolo, revelar seu filho Rios em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Gálatas 1, versículo 16 a 18. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Quírios. Gálatas 1, 19. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Gálatas 1, 20 e 21. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Gálatas 1, 22. Ouviam dizer, aquele que antes os perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Gálatas 1, 23. E glorificavam a Deus a meu respeito. Depois de falar de seu passado como perseguidor da Eclésia Theos e do seu presente como homem a quem Deus revelou Jesus Cristo e os Theos Soter e comissionou para proclamar Jesus Cristo aos gentios, Paulo passa a descrever como foi sua convocação para apostolado. O propósito de Paulo é defender-se da acusação de não ser um apóstolo legítimo. Seu argumento é que, preste atenção, seu argumento é que, logo depois de sua conversão, ele não consultou ninguém acerca das doutrinas do cristianismo, nem mesmo subiu a Jerusalém para receber dos apóstolos autorização para pregar. Seu apostolado e sua comissão lhe foram dadas por revelação divina de Jesus Cristo e os Theos Soter. Paulo faz uma cuidadosa síntese dos primeiros anos do seu ministério com o propósito de mostrar que era impossível ter recebido o conteúdo do seu evangelho de qualquer homem ou mesmo dos apóstolos que estavam em Jerusalém.
Agora chegou o grande momento de acompanhar essa trajetória do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, Paulo foi à Arábia para ficar a sós com Deus. Sentença, não consultei carne e sangue. Gálatas 1,16. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Gálatas 1,17. Essa é uma expressão comum para denotar os seres humanos em geral, usualmente em contraste com Deus. Ninguém poderia afirmar que o evangelho de Paulo fosse desenvolvido por ele mesmo mediante consultas a outras pessoas. Paulo, já na sua saudação inicial, reivindicou o ofício apostólico e agora faz uma alusão passageira àquilo que na realidade constitui o ponto crucial da sua teologia. Ele reconhece o fato da apostolicidade dos líderes de Jerusalém, mas admite apenas uma distinção temporal entre o seu ofício e o deles. Na questão do tempo, estavam à sua frente, mas não na importância do ofício. Sua comissão apostólica era tão boa quanto a deles, e, portanto, não havia necessidade de confirmarem o seu ofício, embora tivessem chegado cronologicamente antes dele. Deve-se lembrado que Paulo não está de modo algum demonstrando desprezo pelos apóstolos originais, mas respondendo à altura às zombarias daqueles que suponham que seu apostolado fosse inferior ou secundário. Paulo havia sido um fariseu que buscava agradar a Deus pela justiça própria. Acreditava ser aceito por Deus por sua religiosidade e suas boas obras. Por causa de seu auto-engano, chegou a perseguir furiosamente a Eclésia Theos para devastá-la. Logo que se converteu, porém, quis ficar sós com Jesus Cristo e os Theos Soter. Neste momento, não sentiu necessidade de orientação humana, mas da presença e da ajuda de Jesus Cristo e os Theos Soter. Paulo precisava de um tempo de quietude e solidão para reorganizar sua mente, seus conceitos, seus valores, sua teologia. Antes de falar aos homens, Paulo precisou falar com Jesus Cristo. Só se levantam diante dos homens aqueles que primeiro se prostram diante de Jesus Cristo e os Theos Soter. Paulo passou cerca de 3 anos na Arábia fazendo um seminário intenso com Jesus Cristo e os Theos Soter. A Arábia ficava a cerca de 320 quilômetros ao sul de Damasco
e 160 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. A Arábia era um deserto e não uma metrópole próspera. Ali, Paulo teve comunhão com Jesus Cristo e os Theos Soter, em vez de comunhão com os antropos. Jesus Cristo e os Theos Soter passou 3 anos treinando seus apóstolos. Agora investe 3 anos em Paulo, como apóstolo chamado fora do tempo. Nesse período, Paulo releu o Antigo Testamento e descobriu que aquele mesmo Jesus Cristo, que outrora perseguia, era de fato o Yeshua HaMashiach. O ensino detalhado de Paulo em Damasco, provando que Jesus é o Cristo, provavelmente aconteceu depois de sua estada na Arábia. Em segundo lugar, Paulo retornou a Damasco para corrigir o erro que havia praticado. E voltei outra vez para Damasco. Gálatas 1,17. Paulo bufava como fera quando foi a Damasco. O propósito da sua ida a Damasco era, caso achasse alguns que fossem do caminho, fossem homens ou mulheres, levá-los presos para Jerusalém. A comunidade cristã de Damasco conhecia a fama de Paulo como perseguidor da igreja Theos. Ele, Paulo, era um touro feroz e indomável que recalcitava contra os aguilhões. Mas, de repente, o domador de touros bravos jogou esse valente perseguidor ao chão e bradou-lhe aos ouvidos, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos, capítulo 26, versículo 14. O touro bravo, Saulo, estava caído, vencido e subjugado por Jesus Cristo e os Theos Soter. O maior perseguidor do cristianismo fora convertido. Logo após ter sido curado, batizado e revestido com o Espírito Santo, Paulo passou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus Cristo é o Messias. Em seguida, Paulo foi para a Arábia, onde passou 3 anos recebendo a revelação de Jesus Cristo e os Theos Soter. Depois disso, voltou outra vez para Damasco e agora ele não apenas afirmava que Jesus é Rios Theos, mas o demonstrava provando detalhada, exaustiva e meticulosamente que Cristo é o Yeshua HaMashiach. Paulo voltou a Damasco para dar testemunho de Jesus aos que outrora perseguia.
A tese do apóstolo Paulo é que, nos primeiros 3 anos depois de sua conversão, tempo em que recebeu o conteúdo da doutrina que passou a ensinar, ele não tivera contato com nenhum mestre humano, nem mesmo com aqueles que já eram apóstolos antes dele. Portanto, a tese dos seus críticos de que seu evangelho era de segunda mão não passava de falácia. Em terceiro lugar, Paulo foi a Jerusalém enfrentar o seu passado. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Gálatas 1:18. E não vi outro dos apóstolos senão a Tiago, o irmão do Quírios. Gálatas 1:19. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Gálatas 1:21. Antes de sua conversão, Paulo vivia em Jerusalém. Ali se criou aos pés do mestre Gamaliel. Possivelmente foi um dos membros do Sinédrio, pois procediam desse Supremo Concílio Judaico as ordens para perseguir os cristãos. E Paulo e Saulo era seu agente maior. A volta de Paulo a Jerusalém não foi fácil. Paulo arriscou sua vida. Seus amigos de antes, os judeus, reclamariam por sangue, porque para eles Paulo era um renegado e traidor. Já os cristãos poderiam rejeitá-lo por pensar que ele estava sabotando a fé cristã e se infiltrava na igreja para persegui-la. O propósito da viagem de Paulo a Jerusalém foi pessoal e não oficial. Paulo foi avistar Pedro, o líder da igreja de Jerusalém, para mostrar que nunca estivera em desarmonia com os apóstolos e a essa altura estava em plena harmonia com todas as opiniões deles. O verbo grego avistar-me, historel, era usado no sentido de fazer turismo e significa visitar com o propósito de conhecer uma pessoa. O apóstolo Paulo foi visitar os apóstolos não por ter recebido tal ordem, mas de sua própria vontade, não para aprender alguma coisa com eles, mas apenas para conhecer Pedro. Paulo não foi a Jerusalém para receber autorização ou para aprender teologia, mas para desfrutar de comunhão. É evidente que Paulo não foi a Jerusalém para receber a ordem de pregar o Evangelho, nem tampouco para descobrir seu significado. Ele, o apóstolo Paulo, já havia recebido sua missão, como também seu Evangelho, e o recebeu do próprio Quírios. Jesus Christos e os Theos Soter. Em Jerusalém, o apóstolo Paulo passou apenas 15 dias, tempo insuficiente, para aprender o conteúdo do Evangelho que já proclamava entre os gentios.
Vale destacar ainda que grande parte daquelas 2 semanas em Jerusalém foi ocupada em pregações. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Kyrios. Atos 9, 28. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuraram tirar-lhe a vida. Atos 9, 29. Ademais, os outros apóstolos deviam estar fora da cidade nesse período, em atividades missionárias, uma vez que Paulo não os encontrou, e não viu outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Kyrios. Paulo apenas viu Tiago, irmão do Kyrios, pastor e líder da igreja Jerossolimitana. Resumindo, a primeira visita de Paulo a Jerusalém deu-se apenas depois de 3 anos, durou apenas 2 semanas, e ele encontrou apenas 2 apóstolos, Tiago e Cefas, Pedro. Portanto, é ridículo sugerir que tenha recebido seu evangelho dos apóstolos em Jerusalém. Em quarto lugar, Paulo foi à Síria e Cilícia para enfrentar sua cidade natal. Depois foi para as regiões da Síria e da Cilícia, Gálatas 1:21. Tasso, na Cilícia, foi a capital onde Paulo nasceu. Paulo estava ali, obviamente, não porque fosse de sua vontade voltar à sua terra natal, mas porque não podia mais permanecer em Jerusalém. Aliás, o próprio Deus o mandou sair de Jerusalém. Na verdade, Paulo foi levado a Cesareia e dali enviado a Tasso. Em Tasso, precisou encontrar seus amigos da infância e juventude. Muitos deles, possivelmente, o consideravam louco por pregar agora o que tentava antes destruir. O ponto é que em todo esse tempo, Paulo não aprendeu o evangelho que pregava aos gentios de homem algum, nem mesmo dos apóstolos de Jerusalém. Seus argumentos são absolutos e irrefutáveis. Guarde isso em sua mente. Em quinto lugar, Paulo e sua mensagem são motivos de glória ao nome de Deus entre as igrejas da Judéia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Gálatas 1:22. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Gálatas 1:23. E glorificavam a Deus a meu respeito. Gálatas 1:24. Eu fico pensando, o apóstolo Paulo está fechando seu argumento de que não aprendeu, não recebeu sua mensagem de homem algum, nem daqueles que já eram apóstolos antes dele, pois nem mesmo
era conhecido pessoalmente das igrejas da Judéia que estavam em Jesus Cristo. Essas igrejas glorificavam a Teós a seu respeito, tanto pela sua conversão a Jesus Cristo Osios Teossote, como pela sua pregação. E se o faziam, era porque o evangelho que proclamava era o único evangelho verdadeiro, evangelho crido pelos judeus crentes e combatido pelos falsos mestres judaizantes. As igrejas da Judéia não glorificavam a Paulo, mas a Deus em Paulo, reconhecendo que este era um troféu extraordinário da graça de Deus. Quando Paulo relatou ser ele a causa das igrejas da Judéia louvarem a Deus, não havia sinal de jactância da sua parte, porque ele nunca cessou de maravilhar-se diante daquilo que a graça de Deus efetuara na sua própria vida e sentia-se imensamente grato quando outras pessoas também reconheciam o fato. O que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, 13 a 24, pode ser resumido da seguinte forma: o fanatismo de sua carreira antes da conversão, a iniciativa divina na sua conversão e depois o seu isolamento quase total dos líderes da igreja de Jerusalém, tudo contribuía para provar que sua mensagem não era humana, mas divina. Além disso, essas evidências históricas e circunstanciais não poderiam ser contestadas. O apóstolo Paulo pode confirmar e garantir com isso, com uma solene afirmação. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Teós testifico e não minto. Gálatas 1:20. Gostou do conteúdo e significado da palavra de Deus, a Bíblia? Se sente preparado para entregar sua alma a Cristo Jesus, o Filho de Deus? Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. A solução é Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva. Venha. Venha rapidamente, entregue sua alma a Cristo Jesus enquanto você respira. O ar da graça de Deus